Eu vou estar ensinando para vocês como é que se fixa uma célula e para que serve fixar uma célula. Aqui eu estou fingindo que é uma empresa de turismo, onde ela tem os pacotes 1, 2 e 3 de viagem, e elas custam 325, 426 e 579 dólares. E para fazer essa conversão para o real, eu faria uma conta simples, que é o igual, essa quantidade em dólar, vezes, aqui eu tenho a cotação do dólar para real. Um dólar é equivalente a 2,02 reais. E dou um Enter. Aqui tá muito básico porque eu só tenho 3 pacotes, mas imaginando que tivesse uma quantidade muito maior de pacotes, para facilitar esse cálculo, se eu fosse arrastar ele para baixo, ele não daria certo, porque aqui, no caso do pacote, está ok. Ele passa do F4 para o F5, correto? Só que lá no real, eu não queria que ele descesse uma casa também, eu queria que ele continuasse no C3. Então, como é que eu faço para fazer isso? Ó, aqui eu tenho o F4, que é o pacote 1, o custo dele em dólar, e o C3, que é a cotação do dólar para real. Eu quero que, quando eu arrastre essa fórmula para baixo, o C3 continue ali para multiplicação. Para fazer isso, quando eu vou colocar o C3, ó, selecionei o C3, aperto uma vez o F4. Vocês viram que ficou cifrão antes do C e antes do 3. Isso quer dizer, ó, vou dar um Enter. Quando arrastar essa fórmula para baixo, ou também, se por alguma necessidade eu arrastá-la para a direita, o C3 vai continuar fixo, não importa para onde eu arraste. Isso porque o cifrão está antes do C e antes do 3. Então ele está fixando colunas e linhas. Nesse caso, eu só precisaria de travar as linhas, porque eu não estou movimentando a fórmula para a direita. Então, só precisaria travar dessa forma. E para não precisar ficar apagando o cifrão, é só apertar várias vezes o F4 que vocês estão vendo que está modificando. Dessa forma está travando linhas e colunas, dessa forma só está travando linhas, e dessa só colunas. E agora não está travado de nenhuma maneira essa célula, mas eu vou deixar ela travada totalmente. Isso daqui não precisa, vou estar excluindo essa coluna. Aqui nessa planilha eu tenho um exemplo um pouquinho mais complexo, que eu não vou travar a célula inteira. Então é o seguinte, aqui eu tenho uma tabela onde contém os salários de garçom, cozinheiro e sushi man, e aqui a princípio seria o mês de um restaurante e as quantidades de garçom, cozinheiro e sushi man que eles tiveram em cada dia do mês. Vocês podem ver que alguns dias não tiveram nenhum garçom, nem cozinheiro, nem sushi man, porque o restaurante não abria, ficticiamente. Como é que eu faria para calcular o salário total dos garçons gastos naquele mês? Colocaria a fórmula aqui, o igual, seleciono o garçom aqui daquele respectivo dia, vezes o salário dele. Aqui, beleza. A próxima fórmula que eu quero é do cozinheiro. Para eu não precisar colocar esse vezes esse, essa fórmula está pegando o G2 vezes o B2. E a próxima fórmula, que é a do cozinheiro, eu vou querer o H2 vezes o C2. Vocês podem ver que é um azul para o lado e um verde para o lado. Para facilitar isso daqui, eu pego essa fórmula e arrasto para a direita, sem ter fixado as células. Vocês perceberam, né? Ó, arrasto mais uma vez, e aqui agora eu tenho as 3 fórmulas feitas. Só que para arrastar para baixo, eu não posso arrastar direto para baixo, por causa do mesmo problema que eu mostrei antes. Aqui o garçom eu quero que fique fixo. Ok? Então, ó, vou deletar isso daqui também. Para eu travar aquela célula de maneira que eu possa arrastar ela para a direita, só que quando arrastar para baixo, ela continue aqui, como é que eu faço? Ó, vou ficar aqui igual. A quantidade de garçons eu não travo, porque eu quero que isso aqui se modifique, vezes garçom, só que eu não quero que ele arraste para baixo, só para a direita, só para os lados. Então eu aperto uma vez F4, está travando colunas e linhas, e dessa forma só está travando a linha. Então quando eu colocar ela para o lado, ela vai para o lado. Ó, agora se eu arrastar para o lado, deu da mesma maneira de antes. E se eu arrastar isso aqui tudo para baixo, ó, agora eu tenho todos os valores
dos salários gastos em cada dia do mês. E aqui o total seria igual soma, dou 2 cliques aqui, e seleciono o que eu quero somar. Dou um Enter, pego essa fórmula e arrasto tudo para baixo. Agora eu tenho o total de todos os dias, e aqui embaixo eu calculo o total daquele mês. Ok? Pessoal, se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre como fixar células, ou até por que fixar células, só aparecer lá na monitoria de Tibic, ok?